Vamos lá, no número 1 da página 35, pede pra gente traçar um ângulo de 30 graus, 60 graus usando o compasso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um segmento de reta. E a gente vai pegar um compasso, com uma abertura qualquer, uma abertura aqui qualquer, e vou colocar em uma das pontas, vou botar nesse vértice aqui. E vou fazer esse movimento aqui, ó, só para traçar do vértice até aqui o encontro com o segmento. Depois, sem mexer na abertura do compasso, a ponta seca que estava aqui, agora eu vou botar do outro lado. E vou ver aonde que esses dois arcos se encontram. O que me importa são exatamente o encontro desses dois arcos. Esse ponto de encontro até o vértice vai formar um ângulo de 60 graus aqui. Então, pronto, aqui eu já tenho um ângulo de 60 graus. Ok? Para fazer o ângulo de 90 graus, eu vou fazer um segmento aqui. Não precisa ser muito grande, vou fazer pequeno, tá? Fiz de 2 centímetros. Vou fazer a abertura do meu compasso exatamente nesse mesmo tamanho. E vou traçar 2 circunferências. Uma com a ponta seca de um lado. Então, eu vou botar a ponta seca aqui. E fiz uma circunferência. E outra com a ponta seca do outro lado. Eu vou fazer a outra circunferência. Com a mesma abertura. Para fazer o ângulo reto, é exatamente esse segmento, ó, que liga esses dois. Esse ponto de encontro aqui com esse ponto de encontro aqui. Se eu faço esse traço, eu tenho um ângulo reto, ó. Tem um ângulo reto aqui, eu tenho um ângulo reto aqui. Enfim, eu só preciso de um deles. Se eu continuar, então, eu tenho um ângulo reto aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 ângulos retos. Basta um, né? O de 30 graus. O de 30 graus é a mesma coisa de fazer o 60. Deixa eu jogar aqui pra cima. O de 30 graus é a mesma coisa do que de fazer o 60. Então, eu vou fazer um segmento de reta qualquer. Pego o meu compasso, vou no vértice aqui, ó. Porque um lado eu botei a seta, então o outro lado é o vértice. Tanto faz, se eu botar 60 pra cá, eu tinha que colocar aqui do outro lado. Faço um arco aqui, ó. Da ponta seca, encontrando aqui o meu segmento. Depois, sem mexer na abertura, eu vou botar a ponta seca aqui e vou ver aonde eles se encontram. Isso é fazer o ângulo de 60 graus. Vou fazer até de lápis aqui o de 60, porque o que eu quero é o de 30. Ó, aqui é o de 60 graus. Se eu quero de 30, eu tenho que traçar a bissetriz. Como que eu traço a bissetriz? De novo, boto o meu compasso aqui numa abertura qualquer, pequeno. Boto a ponta seca no vértice e faço um arquinho aqui, ó, ligando os dois lados aqui do ângulo, ó. Fiz esse arquinho aqui, ligando isso aqui e aqui. Depois, sem mexer na abertura do compasso, eu vou pôr a ponta seca aqui. E vou fazer o movimento. Não precisa traçar uma circunferência, só fazer um arquinho com a ponta seca aqui. Depois eu vou pôr a ponta seca do outro lado e vou fazer o movimento para ver onde eles se encontram. Exatamente nesse ponto de encontro aqui é a bissetriz, né? Onde eu vou traçar a bissetriz. Então, eu pego a régua, vou do ponto de encontro até o vértice. E agora eu vou fazer a caneta porque é isso que eu quero. Eu quero o ângulo de 30 graus. A parte de cima não vai me importar. É esse aqui que eu quero, ó. Isso aqui que tem 30 graus. Eu posso, inclusive,
apagar o resto. Pronto, que aí eu fiquei só com ângulo de 30. Ainda no número 1, na letra D, pede o ângulo de 45 graus. O 45 graus é só fazer a bissetriz do ângulo de 90 graus. Então, a gente pode até fazer assim, ó. Eu vou fazer um jeito diferente. Com duas réguas, assim, ó, elas encostadinhas dessa forma, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Dá pra fazer com esquadro também. Então, se eu fizer aqui, ó, em cima da linha, uma linha aqui e essa aqui, eu tô fazendo um ângulo de 90 graus. Só que o de 45 é a bissetriz, eu tenho que traçar a bissetriz. Então, é bem simples. Abre o compasso numa abertura qualquer, ponta seca aqui no vértice e faz um arco em que ligue os dois lados desse ângulo de 90 graus. Depois que fizer isso, sem mexer na abertura, a ponta seca vai ficar aqui em um dos lados. Vai fazer um arquinho. Depois, sem mexer na abertura de novo, a ponta seca do outro lado. E vai marcar ali onde é o ponto de encontro. Do ponto de encontro aqui, ó, até o vértice, vai ser a nossa bissetriz. Então, esse ângulo aqui, ó, tem 45 graus. Aqui também tem 45. Mas esse aqui é o de 45 que a gente vai utilizar. No número 2, pede: construa o ângulo de 60 graus. Mesma coisa que a gente já fez aí algumas vezes, ó. Ângulo de 60 graus. Vai traçar um segmento. Abre o compasso em uma abertura qualquer. Ponta seca no vértice e faz um arco. Depois, com a mesma abertura, vai botar a ponta seca aqui onde esse arco encontrou com o segmento que a gente tinha feito e, de novo, vai fazer um arco. Nesse ponto onde eles se encontram, eu vou ligar esse ponto de encontro ao vértice que eu tinha feito aqui. Ó, o vértice é a pontinha aqui do primeiro segmento que a gente fez. Eu ligo e fiz aqui meu ângulo de 60 graus. Então, aqui é um ângulo de 60 graus. Depois fala assim: e traçando bissetrizes, obtenha um ângulo de 15. Então, se eu fizer uma bissetriz aqui nesse ângulo de 60 graus, repara que eu já tenho até um arquinho feito aqui, ó. Basta eu pegar a ponta seca agora, colocar aqui, fazer um segmento, boto a ponta seca do outro lado e faço o encontro. Quando eu traçar essa bissetriz aqui, eu tô fazendo dois ângulos de 30. Então, era 60, ficou 30 pra cá e 30 pra cá. Agora, eu vou fazer a bissetriz e esquecer um dos ângulos. Vou fazer a bissetriz desse, que é de 30, que aí eu vou encontrar o de 25, o de 15. Então, ó, vou manter a mesma abertura do compasso. Já tem um arquinho aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. Depois a ponta seca do outro lado, mesmo esquema. Ponto de encontro até aqui no vértice. Pronto. Então, aqui eu tenho 15 graus. Aqui também 15 graus. E aqui 30 graus. Então, a gente tinha feito um ângulo de 60, depois fizemos a bissetriz dele, ficou 30 e 30. Depois, esse de 30, a gente fez a bissetriz dele, ficou 15 e 15.